Começa agora o programa Papo de Quarentena. Olá, você ouvinte, seja bem-vindo a mais um Papo de Quarentena, um podcast do projeto de extensão da Rádio Web Cruzamento da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Paulo Carvalho. E eu sou Gabriela Barros. Nesse programa falaremos sobre a situação dos trabalhadores na quarentena. E hoje o nosso papo será dividido em 3 momentos. No primeiro, vamos ouvir o relato de 3 trabalhadores autônomos que se encontram em situação de dificuldade frente à pandemia. E, posteriormente, abordaremos as medidas governamentais diante dessas situações. Teremos como convidado o economista Matheus Salles, sócio da M7 Investimentos. Ele irá esclarecer todas as dúvidas de tais medidas. Por fim, falaremos das campanhas de solidariedade que buscam amenizar a pandemia do Covid-19. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, escute esse podcast até o final. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. A informalidade, que historicamente atinge 41,4% da força de trabalho brasileira, sofre consequências negativas com a pandemia da Covid-19, denominado coronavírus. De acordo com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, os primeiros casos desta enfermidade foram registrados na China, em dezembro de 2019. Devido à velocidade com que a doença se prolifera, os governos estaduais optaram por determinar o isolamento social para todos. E essa medida, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a mais eficaz contra o contágio em massa dos indivíduos. Desse modo, milhares de famílias perderam seu sustento, pois não possuem reservas financeiras e dependem de seus ganhos diários. Também não possuem direitos tais como o FGTS, seguro-desemprego, licença remunerada e auxílio-saúde. Tais fatores motivaram um profundo descontentamento popular nos trabalhadores. Muitos perderam totalmente suas fontes de renda ou tiveram que adaptar suas atividades através de novidades tecnológicas aliadas à criatividade. Assim, entrevistamos 3 trabalhadores autônomos e informais, a Socorro Avelino, a Clara Neves e o Rogério Gomes. Eles vão nos contar um pouco sobre os impactos que a pandemia causou nas suas vidas, principalmente em suas rendas. Meu nome é Socorro, eu moro na cidade de Fortaleza, Ceará, Caucaia, e a minha profissão é manicure, né? E a minha rotina tá sendo, eu atendia 6 clientes no dia, hoje eu atendo uma no máximo, e tem dias que não tá vindo ninguém. E que impacto ocasionou no meu, né? O que impacto a quarentena causou no meu trabalho? Muito forte, porque você tinha uma rotina de trabalho, de dinheiro, que reduziu quase 100%, entendeu? Reduziu muito, porque tem pessoas que trabalham, têm dinheiro para pagar os serviços, né? Que eu presto serviços. E não vem, não sai de casa. Às vezes por economia também, porque não sabe como é que vai ser o dia de amanhã e tal. Mas é isso, as pessoas... E tem pouquíssima gente que vem, quem está trabalhando, quem tem um emprego mais formal, que tem uma garantia, né, de salário, que é policial, professores do estado, da prefeitura. Aí eles têm como ter o dinheiro, mas mesmo assim não estão vindo, entendeu? Meu nome é Clara Ellen Barros Neves, eu tenho 20 anos e eu sou autônoma. Eu sou nail design. Trabalho com alongamentos de unha em geral. Então, a minha rotina de trabalho nessa quarentena mudou bastante, né? Porque, com certeza, isso está impactando negativamente a vida de muitas pessoas. Principalmente da gente que trabalha como autônomo. E caiu bastante a quantidade de clientes que eu atendo por semana devido a isso. Porque eu acho que no momento da situação, né, que a gente se encontra, as prioridades das pessoas são outras, né? E isso acabou afetando, acho que todo mundo de uma forma negativa.
E é isso. Diminuiu bastante. 4 pessoas que eu atendia no dia, eu tô atendendo 2, uma ou nenhuma, né? Dependendo do dia. Eu espero só que tudo fique bem e que tudo volte ao normal, né? Porque isso tá prejudicando a vida de muitas pessoas, mas o ideal a ser feito no momento é ficar em casa e esperar, né? Tudo passar. Sou Rogério, trabalhador em Feira Livre. Sou casado, tenho 52 anos. Tenho um casal de filhos, resido na cidade de Fortaleza. Bom, a situação no momento não está fácil, porque o feirante ele só ganha no dia que trabalha. Então, durante esses já um mês parado, e a situação não é boa, porque o pai de família sem trabalhar e sem ganhar é difícil, né, a situação. Por isso que a gente tem que esperar pelas autoridades e para ver o que eles fazem com a nossa categoria. E é isso, está difícil. E ninguém sabe quando é que termina essa epidemia. E é isso, não está fácil a situação dos trabalhadores informais. Pois é, a primeira semana eu fiquei totalmente parado. Na segunda eu coloquei uma parte das coisas que eu trabalho ao lado da garagem para ver se vendia alguma coisa, né? Mas o negócio, eu passei 3 dias, não vendi nada, absolutamente nada. Aí o tempo vai passando e as contas vai chegando e a gente vai se preocupando, né? Porque ninguém sabe quando é que termina essa epidemia que está atingindo o mundo inteiro. E então a situação é essa, é muito difícil. Aí se a gente compra alguma coisa no cartão e esperando esse auxílio do governo, ninguém sabe, até agora não saiu. Eu acredito que vai sair a esperança da gente a expectativa da gente é essa no momento. É esperar pelo esse pequeno auxílio do governo e só Deus tem misericórdia de nós. E a vida é assim mesmo. Cada dia que passa, a gente se preocupa mais ainda, que a gente é pai de família, tem os compromissos e tem as despesas. Você sabe como é que é. Difícil, viu? Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. E foi pensando em pessoas como a Socorro, a Clara e o Rogério que o governo federal buscou medidas econômicas para diminuir os efeitos causados pela pandemia. Uma dessas medidas é o auxílio emergencial, um benefício financeiro no valor de R$ 600, que será pago por 3 meses, voltado aos trabalhadores autônomos, informais e desempregados. Para explicar melhor sobre esse auxílio e sanar algumas dúvidas, entrevistamos a assistente social Maísa Dantas, que trabalha em um hospital secundário da Prefeitura de Fortaleza. Olá, Maísa. Qual a importância do auxílio para os trabalhadores autônomos não formalizados? Olá, fico muito feliz de ter a possibilidade de conversar com você sobre esse benefício eventual, né? Que é chamado de benefício ou auxílio emergencial, que está previsto por 3 meses, por isso que a gente chama de eventual, para garantir que trabalhadores informais, microempreendedores, autônomos e desempregados tenham uma renda durante esse período, né? Esse benefício ele vai garantir que a gente tenha renda para colocar comida na mesa da nossa família durante esse período, que a gente está afastado do nosso trabalho, do nosso bico, como a gente chama, desses trabalhos informais em que o trabalhador ele desempenha principalmente durante esse período de crise que a gente vive, né? Onde a gente tem uma parcela de trabalhadores informais muito alta no Brasil. Então, esse benefício vai fazer com que a gente pague uma conta, com que a gente tenha comida na mesa, principalmente porque as crianças vão estar em casa e aí a merenda não vai ser disponibilizada pelo colégio, né? Muitas prefeituras estão tentando se alinhar nesse sentido, mas que a gente tem um custo muito maior
uma energia mais cara, porque a gente está em casa, então a gente tem que pagar essas contas, e esse auxílio vem nesse sentido, de garantir o mínimo a subsistência do trabalhador durante esse período de crise em que ele não tem como voltar para o seu ambiente de trabalho, né? E aí, falar nesse benefício, agora, enquanto profissional de saúde, é defender a saúde pública. Por quê? Porque você garantir que ele seja dado aos trabalhadores informais, principalmente, é garantir que eles estejam cumprindo o isolamento social. Então, é muito importante que ele seja disponibilizado o mais rápido possível para a gente conseguir dar essa subsistência e conseguir efetivar o isolamento social que vem caindo. E a situação das pessoas que não têm acesso à internet ou vivem em situação de rua? Elas conseguem se cadastrar? O que o assistente social, que já auxiliou alguns indivíduos, tem feito para ajudar essas pessoas? Você poderia exemplificar com alguma experiência sua de trabalho? A população mais marginalizada da sociedade, a população mais pobre, mas se essa população ela já for assistida pela política de assistência social, já for acompanhada por um centro de referência de assistência social, visitar o seu CRAS ou o seu CREAS, ela vai estar inserida no Cadinho Único, que é esse grande sistema onde a gente tem um cadastro. Então essa família ela vai receber o benefício, né? As mães de família que chefiam, elas vão receber o dobro do benefício. Então, uma parte dessas famílias periféricas, mas que estão cadastradas no CadÚnico, que são beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas do governo, como Minha Casa Minha Vida, elas vão receber, sim, esse auxílio, né? Agora, tem um segmento da população, porque todo benefício é assim, ele é segmentado, direcionado, que não vai receber. Por exemplo, a população em situação de rua. É uma população que muitas vezes perde o documento, ou que tem um comportamento mais nômade mesmo, tem a dificuldade de guardar suas coisas. Então, para essas pessoas que têm esses comportamentos andarilhos, é mais difícil. E muitas delas vão ficar excluídas desse benefício. É complicado dizer isso, mas é verdade. Por isso que já tem até alguns deputados e alguns parlamentares, como uma parlamentar do Rio Grande do Norte, que ela pautou um benefício, né? Ela colocou para votação um benefício direcionado a essa população, as pessoas que vivem em situação de rua, tentando abarcar ali uma população que ficaria de fora, porque aí é um trabalho mais complicado a ser desenvolvido, começa com o processo de tirar a documentação, e isso aí custa tempo pra gente, né? É um trabalho que se desenvolve. E o auxílio, ele tem um determinado período que ele vai cobrir, que são 3 meses. Então, uma parte dessa parcela vai ficar realmente desassistida, mas que tem pessoas, parlamentares comprometidos em colocar isso em pauta. As pessoas que não têm acesso à internet, a Caixa, junto com a Anatel, está disponibilizando um número de contato, que é o 111. Se você tiver algum problema ou alguma dúvida, entre em contato, que eu acredito que eles vão viabilizar um atendimento por telefone para que você consiga corrigir algumas coisas, né? Tem até alguns problemas que estão aparecendo por causa da operacionalização do benefício que está sendo feito pela Caixa, que são o não acesso de fato aos aplicativos, ou o CadÚnico está desatualizado, ou o CPF está inativo. Então, eles estão disponibilizando esse número para que você possa entrar em contato e aí fazer um atendimento que eles vão lhe direcionar. O que é que você vai fazer? Mediante qual é a sua demanda. Então, entre em contato, ligue, tire a sua dúvida. É uma ligação gratuita que você pode ligar. E aí eles vão direcionar como você vai acessar esse benefício, mesmo você tendo alguns critérios que coloquem empecilhos como esse que eu falei. Eu atendo um hospital, né? Sou assistente social de um hospital, no ambiente hospitalar. Então, todos os dias chegam pessoas para atendimento, para internação. E a gente vê que muitas pessoas estão sem renda nesse momento, né? Quando a gente pergunta como a família é sustentada, quem provém, elas falam que nesse momento não tem assistência financeira, não tem condições. E a gente está direcionando para as pessoas ligarem para os seus CRAs, quem não consegue se cadastrar pelo celular. E aí a gente percebe também as redes de solidariedade que a gente tem, né?
Eu não tenho um celular que tem acesso à internet, mas eu vou pedir o meu vizinho, ou eu vou pedir o meu primo para fazer esse trâmite para mim. E são coisas que a gente consegue perceber no cotidiano profissional e que vão aparecendo. As pessoas que estão com dificuldade de acessar a internet, ou até ligar, tem outra pessoa que se disponibiliza a fazer esse cadastro para que ela não fique sem assistência. Pelo menos é o que eu percebo no cotidiano profissional do meu emprego. Esse é um dos exemplos, mas a gente percebe durante todos os outros. E aí o nosso papel é orientar. Olha, tem aquele auxílio que o governo está disponibilizando, que não está em renda durante esses 3 meses. E a pessoa que muitas vezes era uma informação distante, fica mais próxima dela e ela pede esse primo, esse amigo, para fazer esse cadastro. Por exemplo, também se é um paciente internado, né, que está sob hospitalização, a gente, enquanto assistente social, pode realizar esse cadastro, né, com todas as informações que a pessoa disponibiliza. Também, se ela confiar nesse profissional, a gente pode estar auxiliando nesse processo, porque ela vai estar no regime de isolamento também dos familiares. Esses indivíduos possuem o que é necessário para se informar e se proteger contra o vírus? Em relação às informações estão sendo repassadas, né? A gente percebe que os meios de comunicação, a mídia impressa, os veículos de comunicação, eles estão falando sobre o coronavírus, é um assunto em pauta. Só que também a gente não fala sobre como esse assunto está sendo passado, como ele quer atingir, qual é a finalidade, né? Porque para uma parte da população que não tem escolaridade, precisa ser de uma maneira muito didática, a educação em saúde tem que ser muito efetiva e é um trabalho árduo, né? Porque esse vírus, a gente, principalmente que vive na periferia, que tem menos acesso à escolaridade, parece que é uma coisa longe, né? Que não vai ser o seu tio, não vai ser o seu primo, não vai ser o seu filho. Parece que é uma doença que está no Meireles, na aldeota, parece que ainda não chegou. Acho que a periferia não se deu conta de que chegou até essa camada mais pobre, que não chegou até esses grandes centros urbanos onde tem tanta aglomeração, que são as periferias de Fortaleza e de todo o país. Então, acho que a informação ela precisa ser direcionada para esse público, né? A gente tem que pautar isso também. E se a gente teria como se proteger desse vírus, nem todo mundo tem acesso à água, uma água que possa... Nem todo mundo tem acesso a sabão, nem todo mundo tem acesso a saneamento básico. Então, uma parcela da população não tem como se proteger. E é algo fácil. E aí, se essa doença já é tão contagiosa, imagine numa favela, numa periferia onde a gente se aglomera, né? Onde historicamente a gente se aglomerou, as casas são coladas uma à outra, não tem saneamento básico. Mesmo que você seja abastecido de água, a água falta com frequência. Então, nem todo mundo tem a condição de se proteger, né? Como nem todo mundo tem a condição de ficar em casa, né? Muitas pessoas ainda estão fazendo o seu trabalho, estão trabalhando de Uber, estão entregando no iFood, estão desenvolvendo tantas outras funções. Então, a proteção ainda é um privilégio, né? Se você tem esse privilégio, é importante que você fique dentro de casa e proteja quem está fora e você mesmo, a sua família. Muito obrigada, Maísa. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. O Ministério da Saúde afirmou que somente irá flexibilizar as normas do isolamento social quando a rede de saúde estiver estruturada. Grande parte dos estados e municípios, como em Fortaleza, não possuem equipamentos de proteção individuais, profissionais capacitados e respiradores para proceder com eficiência diante dessa pandemia. Apesar dos noticiários constantes sobre a influência da exposição física para o contágio com o vírus, muitas pessoas não cumprem o isolamento. É importante ressaltar que as inúmeras pesquisas e índices de contágio não correspondem ao número total de infectados com o vírus. Por conta disso, muitas empresas, por exemplo, não estão preparadas para voltar à jornada de trabalho, mantendo o distanciamento necessário dos funcionários em seus postos. Para este retorno, são necessárias mais EPIs para os empregados, higienização local e espaço físico adequados. Com isso, percebemos que a pandemia afeta todos os âmbitos da sociedade, principalmente o econômico. Para entendermos mais a situação econômica na qual o país se encontra, além dos efeitos futuros dessa crise, entrevistamos o economista Matheus Salles. Olá, Matheus. Quais os impactos do coronavírus no aumento da informalidade
e como as pessoas irão se realocar no mercado de trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer, certo, o convite e respondendo à sua primeira pergunta, as consequências desse período irão se refletir de forma elevada, certo, na informalidade, porque os principais impactos econômicos trazidos pelo novo coronavírus vão se refletir principalmente no aumento do desemprego. Com isso, o trabalhador, após perder a sua renda do seu trabalho, terá que buscar soluções para repor essa renda. Então ele vai buscar trabalhar como motorista no aplicativo de entrega, um Uber, um 99, certo? E pode empreender de outra forma, aumentando assim a informalidade. Para se realocar no mercado de trabalho vai ser um tanto quanto complicado, porque a primeira questão foge do cerne do trabalhador, que são as empresas. Elas não irão contratar de forma imediata após passar esse período, certo? Dado que houve uma queda, ainda há incertezas sobre esse vírus, certo? Com isso, os impactos econômicos são muito grandes nessas empresas, principalmente nas menores. O que o trabalhador pode fazer para tentar se realocar mais rápido? Ele pode tentar buscar uma especialização, certo? Se especializar no trabalho que ele fazia antes para assim tentar se realocar de forma mais rápida. Porém, mesmo assim, ainda pode levar algum tempo para que isso ocorra, certo? Matheus, no seu ponto de vista, quais os impactos que esses auxílios trarão futuramente para a economia? Pode gerar um endividamento para o governo? Com certeza, Paulo. Antes do surgimento do coronavírus, a gente estava tentando equilibrar as contas públicas, certo? Passando diversas reformas, como a previdenciária, a reforma administrativa, buscando fazer uma reforma tributária para que assim equilibrasse as contas públicas, certo? Com o impacto do coronavírus, principalmente na economia, o governo vai ter que agir e tentar buscar manter essas empresas e trabalhadores que estão em dificuldade, certo? Então ele irá implementar políticas de incentivo, principalmente incentivo fiscal. Com isso, há um aumento do gasto público e com isso trará o déficit público, certo? Por fim, como você avalia a postura do governo federal e o que deve ser feito para diminuir os impactos futuros? O posicionamento atual do governo de fazer políticas de incentivos fiscais, certo, são muito acertadas. O que a gente observa no mundo todo? Os países, dados os impactos econômicos do coronavírus, estão implementando políticas fiscais expansionistas. Com isso, há um gasto maior do governo para que seja segurado essas empresas que estão em dificuldades ou terão dificuldades financeiras e principalmente os trabalhadores que ficarão desempregados, certo, pelos impactos. Matheus, há uma outra alternativa? Eu creio que no momento não. O certo realmente é que o governo auxilie essas empresas e esses trabalhadores, dando auxílio emergencial, ajudando as empresas no fluxo de caixa, no capital de giro, dando liquidez, dando crédito. Eu acho que é a maneira mais acertada. É tanto que a gente vê isso sendo adotado no mundo todo, nos Estados Unidos, no Japão, em todos os países estão adotando essas medidas. E aqui no Brasil, por mais que a gente estivesse tentando fazer um ajuste fiscal, a gente teria que atuar também, certo? Porque principalmente as empresas menores são muito afetadas. E elas não têm tanto caixa para segurar uma crise maior. Então o governo faz o quê? Ele vai lá e entra ajudando, com incentivo ao crédito, certo? Incentivo a pagar folha de funcionário. Então, a medida que o governo vem implementando é muito acertada e acho que era a única alternativa. Na minha concepção, a única alternativa a se adotar. Muito obrigado, Matheus, por sua participação. E agora vamos ficar com as dicas de cultura. Lives, séries, literatura, cinema, agenda cultural. Seu programa na quarentena. Nesse momento de distanciamento social, muitos artistas e instituições renomadas estão disponibilizando conteúdo gratuito online, uma forma bastante eficaz de adquirir conhecimento e se divertir sem sair de casa. O Museu de Arte do Rio, por exemplo, com o projeto #Mar de Casa, preparou uma programação online e disponibilizou diversos conteúdos digitais. Entre eles, curiosidades sobre o acervo com detalhes e especificações de cada obra, uma websérie chamada Mar na Rua que relaciona peças do acervo com histórias contadas por pessoas do entorno do museu, o podcast Águas de Calunga, que conta histórias escritas por 10 autores negros, sendo narradas pela atriz Elisa Lucinda, além de um tour virtual pela exposição O Rio dos Navegantes, com cerca de 550 artigos.
Todo esse conteúdo pode ser acessado através do site museudeartedorio.org.br ou através das redes sociais do Museu de Arte do Rio. Vale muito a pena conferir. Manter-se ativo nesse momento é de suma importância, não só para a saúde física, mas também mental. Por isso, também preparamos uma sugestão para aqueles que querem lutar contra o sedentarismo nessa quarentena. O jogo de dança Just Dance é uma ótima opção para se divertir e se exercitar ao mesmo tempo. Para inspirar pessoas durante o isolamento, diversos influenciadores estão fazendo lives realizando desafios do jogo. Essas ações fazem parte da campanha Just Dance em Casa. Just Dance está disponível para videogame e também pode ser acessado pelo YouTube. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. Bom, e esse foi mais um episódio do Papo de Quarentena. Espero que tenham gostado. Para mais informações, acompanhem nosso Instagram e Facebook Papo de Quarentena Cast e fiquem ligados no restante da nossa programação. Lançaremos episódios semanais com conteúdos atualizados e de qualidade, para você que mesmo no período de quarentena não abre mão de estar bem informado. Esse programa teve a produção de Paulo Carvalho, Gabriela Barros, Flávia Santiago, Tainara Lima e Matheus Rodrigues. Edição de Johnny Bryan e orientação do professor Ismar Capistrano, do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento, do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará.